Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado, pastores, Arthur, Alessandra, pelo convite. Tivemos, como o pastor disse, sexta-feira, ministrando aos casais. Quem esteve lá na ministração aos casais na sexta-feira? Alguém daqui foi para lá? Ontem alguém esteve lá? Só os pastores? Vou trazer uma palavra, não vai ser a mesma de ontem, mas mais ou menos do que Deus está falando aqui. Nós cantamos, a irmã falou muito sobre ansiedade, sobre emoções, a Josi falou um pouco sobre isso. Eu quero ministrar algo nesse sentido. Acredito que nessa manhã Deus vai fazer-nos olhar para dentro de nós, produzir cura em algumas áreas da nossa vida, que também são importantes dentro do nosso contexto familiar. Amém? Mas antes eu quero apresentar aqui um pouco da minha família. Eu sempre digo aqui, essa foto é o Belo e a Fera. É uma benção, minha esposa. Na verdade, é o Fera e a Bela. Somos casados há 31 anos, completamos 31 anos de casados este ano. Temos 3 filhos, pode passar a próxima foto. Isso. Rafael, Vanessa, Sofia, elas são gêmeas. Rafael, noivo da Joana, uma portuguesa. Eles estão em Portugal agora, vão casar em julho do ano que vem, estão bem, eles frequentam a Hillsong lá em Portugal. A Vanessa é a loira, essa é a morena, na verdade as são gêmeas, mas muito diferentes. A Vanessa, ela está se formando agora, em junho, em odontologia e casa também em junho. Então, eu acredito que lá para agosto, por aí, eu vou ver se eu sou rico ou não. Porque assim, eu acho que eu sou rico, mas eu não tenho certeza, porque só quando os filhos casam, os filhos se formam, que a gente vai ver, que aí sobra alguma coisa. Ela está à noite, então vai casar com o Luiz. O Luiz vive nos ares, ele é piloto da Azul. E ali embaixo, Sofia, casada com o Renato. E ali daquele lado, a nossa netinha, a nossa princesinha, a Jade. Pode passar. Estão lá, Sofia e Renato. Tanto a Vanessa quanto a Sofia, os dois eles estão em Ribeirão, lá com a gente, na igreja. A Jade, Rafael. E nós temos uma experiência para contar de milagres na nossa vida, porque Deus ainda faz milagres, amém? Você crê nisso? Deus, cantamos aqui, isso não pode ser simplesmente uma frase. Deus faz milagres, é o mesmo Deus, hoje, ontem, vai ser o mesmo eternamente. Então nós temos que crer e acreditar e viver os milagres de Deus. Então, no segundo semestre do ano passado, a Sofia, ela engravidou. E depois, vou falar bem resumidamente aqui, lá para a 21ª semana, lá no ultrassom, descobriu que ela tinha o colo do útero curto, então seria uma gravidez de alto risco. Poderia fazer um aborto, a criança poderia nascer dali para frente, o tempo que for, mas poderia nascer com sequelas. E então foi um drama que nós vivemos como família, não havia muito mais recurso para fazer a cerclagem, não era possível, até era, mas era muito arriscado, que era dar uns pontinhos ali para segurar. Enfim, o quadro era bem complicado. Primeira netinha, primeiro filho, minha filha sempre desejando essa criança, e enfrentamos esse desafio. E a partir daquele momento, a única opção que restou foi repouso absoluto. Então, por 2 meses, praticamente 2 meses, a minha filha, ela ficou em repouso absoluto lá no hospital, lá na Unimed. E repouso absoluto, você sabe o que é, É tudo na cama. Comida, banho, as necessidades. A médica falava, você não pode nem espirrar, porque se espirrar, ela pode nascer. Então, assim, foi um drama. E todos os dias a gente ali orando, impunhamos as mãos, abençoamos aquela gravidez, aquela criança. E declaramos, Senhor, nos dê mais um dia, porque a intenção era esticar. A gente sabia que seria uma criança prematura, porque seria praticamente, sim, para Deus não é impossível, mas humanamente falando, chegar até o final da gestação não seria muito fácil até para segurar. E então orávamos e agradecíamos a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, mais um dia. E o fato é que quando esteve na 29ª semana, 29 semanas e alguns dias, a minha filha teve contração, e aí levaram ela para a sala de parto, e aí fizeram a cesárea, e a Jade nasceu.
né? Nasceu saudável, nasceu perfeita, nasceu com saúde, né? Aquela pontuação que normalmente eles dão foi muito boa. Então nós vimos a mão de Deus, porque esses 2 meses ali está, né? Quando ela nasceu, essa foto do lado aí já faz uns 1 mês e meio, 2 que ela tirou. Não é? Então ela nasceu pequenininha, mas ela nasceu perfeita. E a nossa expectativa era essa, e pedimos isso para Deus, porque não sabíamos como seria. Né? Já não abortar já era um milagre. E nascer sem nenhuma sequela, com relação à formação, qualquer coisa que seja, para nós também foi um milagre, porque segurar, não é, 2 meses, aquela criança, e essa é a nossa princesinha, o nosso milagre, o nosso xodó. Sexta-feira ela completou 7 meses, é a nossa alegria, e celebramos isso. Não sei se alguns, né, a gente compartilhava muito pelas redes sociais, não sei se alguém acompanhou, orou por nós, agradecemos aqui, mas eu estou falando isso para realmente confirmar, né? Deus faz milagres, a gente entende isso, porque humanamente falando, né, não tinha muita perspectiva, até mesmo pela expressão dos médicos, porque os médicos eles são realistas, não é? Eles não estão ali para enganar ninguém, então sabíamos dos riscos, do perigo, e o semblante deles dizia muito, não é? Tipo assim, não tem mais o que fazer, não tem o que fazer, então assim, se prepara para o que vier e tal, mas apesar disso, né, dessa questão natural, nós sempre cremos no poder de Deus, e de fato o Senhor nos agraciou com esse milagre, com essa bênção, nós nos alegramos. Estou compartilhando para que a igreja também celebre conosco essa vitória, e creia, se você tem uma situação humanamente difícil, impossível, mas para Deus não há impossíveis, não há impossíveis. Deus faz a parte dele, nós temos que crer e agir no sentido, na direção da bênção, fazer tudo que nós podemos fazer, né? A Sofia fez a parte dela, ela se anulou nesses 2 meses, por conta daquela gestação, se entregou àquilo e realmente pôde colher o fruto dessa bênção. Amém? Glória a Deus. Também quero apresentar o meu livro, né, meu primeiro livro. Eu divido meu ministério lá em Ribeirão Preto, nós somos pastores de tempo parcial, porque eu ainda trabalho no Fórum de Ribeirão Preto, completei 36 anos ano que vem, em nome de Jesus, e se não mudar nada, né, se não vier nenhuma surpresa aí de mudança, porque nessa primeira reforma aí eu já perdi 5 anos, né, já era para eu estar aposentado, mas ano que vem eu me aposento. Mas eu ainda divido o meu tempo, e boa parte desse tempo em vara de família. Então, eu, como conciliador também, por 10 anos, participei de audiências de divórcio, já convivi com casais em conflito. Então, eu resolvi escrever um livro, Deus me direcionou para escrever esse livro. É basicamente para casamento, mas tem conceitos aqui também que podem ser aplicados à família. São 3 razões para permanecer casados. Basicamente, o que eu falo é sobre o temor a Deus, que nós precisamos ter, que é o primeiro impedimento ao divórcio. Eu falo sobre a decisão de todos os dias amar e continuar amando, não depender simplesmente de um sentimento, mas de algo racional. Eu preciso amar a minha esposa. E eu falo sobre a aliança, que para mim é o que representa um casamento. Uma aliança, um compromisso sério diante de Deus. Então eu falo esses 3 aspectos. Fala um pouco sobre o divórcio, o que Deus pensa sobre o divórcio, enfim, é um ótimo material para você, né? Se você está em crise no seu casamento, você precisa ler esse livro. Se você não está em crise, e apenas conhecer, ter alguns conceitos da palavra de Deus, esse livro também aqui é importante para você. Se você lida com casais, também tem algumas histórias interessantes aqui que pode servir para você no aconselhamento de casais. Então, eu recomendo, eu trouxe alguns ali, né, para que, se você quiser, possa adquirir, ok? E assim, eu sempre falo, não sou vendedor de livro, né? Se eu depender de vendas para sobreviver, acho que eu passaria fome. Mas Deus me deu esse livro e me deu uma palavra. Ele disse que esse livro aqui, com o poder dele, porque esse livro não faz nada sem o poder de Deus, vai restaurar muitos casamentos. A gente tem ouvido testemunhos fortes lá em Ribeirão Preto, né? de casais que realmente eu fui ministrar em uma cidade em Brodowski. Tinha um casal que estava sentado ali, que eles já estavam praticamente para assinar o divórcio. Receberam a administração, não é a administração que eu vou trazer aqui hoje, foi a que eu trouxe ontem lá. E presenteei eles com um livro, e aí na semana seguinte eles me mandaram uma mensagem, dizendo: pastor, fomos lá e
desistimos daquela questão do divórcio. O senhor foi usado por Deus, estamos lendo seu livro, enfim, quem quer. Eu sei que é desafiador, né? Porque um casal que está em crise, em pé de guerra, a última coisa que ele quer é ler livro para restaurar casamento, né? Não está aguentando mais. Mas quem quer, né? As mulheres normalmente se interessam um pouco mais, mas quem quer a restauração tem que buscar em Deus e buscar recursos para poder manter o casamento saudável. Isso aqui eu vou presentear, deixa eu ver quem que eu vou perguntar hoje. Tem alguém que está com um casamento marcado agora para os próximos dias, próximo mês? Muitos jovens aí, tá? Casamento marcado? Primeiro que vier aqui vai levar, então corre aqui. Tem que estar marcado, não adianta assim, eu estou querendo casar, pastor. Né? Não é só intenção, não. Tem que estar já lá, feito o requerimento no cartório. Fez? Quando vai ser? De quê? Agora. Parabéns. Isso aqui é para você, investimento no seu casamento, tá bom? Leia junto com a sua esposa. Eu digo que se eu tivesse lido um livro desse, e tantos outros, né, tem tanto material para casamento, se eu tivesse tido mais informação antes de casar, esses 31 anos poderia ter sido um pouco mais leve. Né? A gente casa sem manual. Casamento é um negócio interessante, né? Porque um dia você está solteiro, no outro dia, não tem nem uma semana de transição, né? No outro dia você está casado, né? Pumba, vira a chavinha. E aí, como é que é? Como é que é ser casado? É difícil, não é fácil, é desafiador. Mas como eu disse, eu quero trabalhar 3 questões nessa manhã que também podem trazer um fator negativo entre os casais e também na família. O tema é Minha Família sobre os Trilhos. Nessa introdução, quero usar o texto de Josué 24:15, mas antes eu quero orar. Curva sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã cultuando ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para honrar ao Teu nome, para glorificar ao Teu santo nome. Pai, mas pedimos agora que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Direcionamos o nosso coração, a nossa mente ao Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Eu oro para que haja cura nessa manhã, que haja libertação nessa manhã, que haja transformação de vidas nessa manhã. Pai, que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, marcados pelo poder do Teu Espírito. É isso que nós queremos, Senhor. Por isso te pedimos, fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa frase? Diga assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Esse é o propósito de Deus para nós. Na verdade, a família, né, é uma instituição criada por Deus. O casamento, né, a família começa com o casamento. E Deus instituiu o casamento para refletir o seu amor, a sua sabedoria, o propósito eterno do casamento, o propósito eterno da família. E quando nós entendemos o propósito da família, nós nos tornamos um canal de bênção, que vai abençoar não apenas as pessoas que fazem parte da família, mas toda a sociedade, o mundo. Não é que todos os dias surge uma coisa nova para descaracterizar a família, né, para banalizar o casamento. Hoje, não é, eu falei na sexta-feira, né, essa semana passada eu achei a mais nova, né, situationship. Eles põem os nomes até bonito, não é? O que é isso? É um relacionamento sem compromisso, sem perspectiva do futuro, ao envolvimento físico, emocional, mas sem nenhuma intenção de um compromisso sério. Então, cada dia, né, casamentos, né, a 3, absurdos que têm acontecido de uma forma muito acelerada, e que se a gente não estiver atento a essas coisas, e principalmente saber o que a palavra de Deus diz sobre casamento, sobre família, a gente pode ser enredado, a gente pode ser dominado por essas situações e achar que é normal. Não é assim mesmo, o mundo está caminhando para isso, não é? Não. Nós temos que estar presos e firmados nos princípios da palavra de Deus. Então, a partir do momento em que o Senhor une um homem e uma mulher,
através do casamento, ali é formada uma família. E a partir dali, Deus traça um caminho para aquela família seguir, para aquela família trilhar, para que alcance o seu propósito. Então, o tema dessa ministração, Minha Família sobre os Trilhos, nos remete a essa ideia de que a família, podemos compará-la com um trem. Ok? Aí você vai dizer, é verdade, o pastor está certo, porque trem difícil esse negócio de família, né? É difícil. Outros vão falar assim, puxa, como é que o pastor sabe que eu tenho um trem lá dentro de casa? Não é isso que eu quero falar, é uma metáfora, não é? Nossa família é como um trem. E há alguns aspectos aqui, isso tem um caráter didático, porque assim como um trem, ele precisa, né, seguir o seu caminho, ele precisa estar sobre os trilhos para alcançar o seu objetivo, a família precisa estar também sobre os trilhos, e às vezes acontecem situações que ela sai do trilho. E se nós não estivermos atentos para perceber esse descarrilhamento e, de fato, procurar retornar para que a família volte a trilhar um caminho de bênção, de prosperidade, aquilo que Deus já projetou para nós, nós vamos perder tudo aquilo que Deus quer produzir na nossa vida. Então, quando nós olhamos para essa imagem, né, do trem, alguns aspectos ali. Primeiro é a locomotiva, né? Todo trem precisa de uma locomotiva. E quem representa a locomotiva? Os pais, né? Ou os responsáveis principais da família. São os que guiam, os que puxam o trem, aqueles que têm a responsabilidade de determinar o ritmo, né? O casal, né? O casal precisa entender que um casamento feliz vai produzir uma família estruturada, mas um casamento totalmente desestruturado vai gerar uma família infeliz. Daí a necessidade de os pais, né, que no caso o casal, esteja ciente do seu papel de puxar, de estar à frente da sua família. Depois tem os vagões. Quem são os vagões? Os filhos, os demais integrantes da família que devem estar conectados à locomotiva. Os vagões, eles precisam estar alinhados, conectados no mesmo propósito, seguindo a locomotiva, porque qualquer falta de conexão pode gerar um descarrilhamento. Por que o trem descarrilha? Porque às vezes um vagão sai fora e aí todo o trem é comprometido, não é? Então precisa haver harmonia entre eles. E os trilhos? Os trilhos representam esse alinhamento perfeito, né, estabelecido para que o trem possa seguir um caminho específico, já determinado. E os trilhos proporcionam o quê? Estabilidade ao trem. Então, eles representam para nós os valores sobre os quais nós vamos estabelecer a nossa família. Valores cristãos, valores da palavra de Deus. Então, nós precisamos estar firmados nesses princípios da palavra de Deus para alcançar o nosso objetivo. Porque eu sempre digo, com Deus, amado, não é fácil. Você chegou a essa conclusão? Ninguém está aqui para enganar ninguém, falar que a vida com Deus é um mar de rosas. Não é. Com Deus não é fácil, mas sem Deus é praticamente impossível, especialmente num tempo como esse, no mundo em que nós vivemos. Então, esses são os trilhos. Também tem o maquinista. Todo trem precisa de um maquinista. Quem deve ser o maquinista da nossa família? Deus, exatamente. Deus é o maquinista, porque quem conduz o trem é Ele. Aquele que vai à frente, lá, a locomotiva, os pais, eles estão ali direcionando. Mas quem deve dirigir, conduzir, mostrar o caminho, determinar a velocidade, fazer os ajustes, é o maquinista. Então, nós precisamos colocar Deus como o principal dentro da nossa família. Né? Você já viu aquela figura? É muito conhecida, né? Do triângulo. Né? Tem três lados, sim. E de um lado está o marido, do lado a esposa, em cima Deus. Já viram essa imagem, não? E aí, quando o marido e a mulher vão se aproximando de Deus, de Deus, automaticamente eles vão se aproximando um do outro. Viram essa imagem? Eu acabei não colocando ali, mas é muito conhecido. É muito ministrado quando se fala para casais e família. E essa é a verdade. Quanto mais as pessoas vão se aproximando de Deus, elas vão se aproximando uma das outras, porque palavras que estão relacionadas a Deus, como perdão, amor, compaixão, paz, está tudo ligado a Deus. E aí a gente consegue estabelecer entre as famílias, que vem o outro aspecto, que são os engates. Né? Precisa haver os engates em um trem, que representam esses laços familiares. Então, assim
como os vagões precisam estar firmes, conectados, engatados, os membros da família precisam também estar engatados, conectados em amor, conectados no respeito, conectados numa comunicação saudável. Então, eu quis usar essa imagem para que fique guardada na sua mente. Você identificou qual é o seu papel dentro, né, desse contexto, desse trem? Então, nós precisamos exercer o nosso papel com temor, com sabedoria, com graça, para que, de fato, a nossa família chegue no seu objetivo. A nossa família chegue na felicidade que realmente todos nós buscamos. Quem não quer ter uma família feliz? Mas então, como eu disse antes, a proposta é trabalhar alguns aspectos que podem tirar a nossa família dos trilhos, ou podem retardar esse processo de busca pela felicidade, busca pela paz, busca pela harmonia familiar. São coisas exteriores, tem coisas que acontecem e inesperadas, que nós vemos, mas também há coisas interiores. Há um texto aqui, Hebreus 12:1, que diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Essa versão é até interessante nesse sentido. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, como eu disse, Deus estabeleceu a família e colocou um caminho para ser trilhado por ela. E há situações que nos impedem, o pecado é uma delas. Vai fazer a família sair dos trilhos, gera um problema. Mas também, esse texto fala de peso, que nos tornam vagarosos. Pesos que nos faz paralisar. Pesos que nos faz perder o passo. E há muitos pesos, muitas vezes, na nossa vida, que nós precisamos nos desfazer. Então, eu quero falar exatamente sobre isso, porque situações visíveis é fácil de detectar. Não é uma situação grosseira ou não, mas que você está vendo, você consegue detectar e muitas vezes resolver aquele problema. Mas é comum as pessoas se atentar mais para aquilo que é visível do que aquilo que não se vê, ou seja, aquilo que se passa dentro da pessoa. As suas emoções, o seu coração, os seus sentimentos. Sabe, é importante que cada um faça essa análise. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Então, nós precisamos fazer essa análise, não simplesmente ficar, e do jeito que a coisa vai, né? A gente vai vivendo, as coisas vão atropelando uma atrás da outra, mas nós temos que parar e muitas vezes fazer essa análise. Como está o meu coração? Como está o meu interior? Como estão as minhas emoções? E para não ficarmos presos. Então, há duas situações. Nós não podemos ficar presos nem às lembranças do passado e nem às preocupações acerca do futuro. São duas situações que podem nos paralisar, que podem fazer nós ficarmos vagarosos nesse caminho que Deus proporcionou para nós. Então, como eu disse, a gente se preocupa demais com aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente sente, muitas vezes a gente não dá atenção. E isso é gradual e silencioso. Né? Ninguém entra em depressão da noite para o dia. Não, é um processo, é um enclausuramento, aí vem uma sensação, enfim, é com o tempo. E se a pessoa não detectar isso quanto antes, a hora que ela chegar lá na frente, que ela estiver tomada por qualquer uma dessas situações na sua alma, vai ser muito mais difícil dela se livrar. Então, nós temos que dar atenção a isso, porque o que nós vemos pode nos assustar, pode nos paralisar, mas há uma preocupação no meu coração sobre essas demandas da alma, enfermidades da alma, que são condições que afetam tanto o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso espiritual e também físico. Não é? Isso, a gente ouve sempre isso, situações psicossomáticas, doenças psicossomáticas que a gente sofre no físico, mas que são geradas na alma. E no ano passado, o que mais me chamou a atenção foi lidar com pessoas enfrentando lutas nessa área.
Eu não sei, a gente não pode ficar tentando achar desculpas ou explicações, mas, de fato, depois da pandemia, o mundo mudou. As pessoas andam com medo, as pessoas andam ansiosas. Algo aconteceu. E nós precisamos estar atentos e não achar que isso é normal. E precisamos cuidar disso. Então, pessoas emocionalmente destruídas na sua alma, feridas. E, como eu disse, isso afetando também o seu físico. E quando uma pessoa está comprometida na sua alma, não é só ela que sofre. Por isso que eu digo que isso é importante também relacionado à família. Porque todas as pessoas que estão ao seu redor vão, de alguma maneira, sofrer alguma consequência. Uma pessoa que está ferida na sua alma, magoada, ressentida, amargurada, certamente ela vai envolver e vai atingir as outras pessoas também, especialmente dentro de casa. Há um texto, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então, esse texto nos traz um entendimento de que nós somos seres tripartidos. Já ouviu essa expressão, não? Você é tripartido. O que quer dizer isso? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. O espírito é o que, onde nós nos relacionamos com o Senhor. A alma, ela é a sede das emoções, dos sentimentos, das vontades. E o corpo é essa carcaça aqui, Uns mais cheinhos, outros mais magrinhos, que vai virar pó um dia. Nosso espírito volta para o Senhor. Mas o problema aqui que eu quero trazer é sobre a alma, porque a alma está diretamente ligada à razão, à mente, aos pensamentos, está ligada às emoções, ligadas à vontade, aos sentimentos. E a alma, ela é a sede da personalidade humana. Tanto é que tem textos que fala que trata o homem como alma. Então, ela é a sede dos sentimentos do homem. E todas as emoções, elas têm origem na alma. E hoje se fala muito, está na moda, falar sobre saúde emocional. Já ouviu sobre isso? Não. Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. De fato, ainda bem que existe esse despertamento. Até mesmo, eu acredito que motivado por isso que eu estou falando. As pessoas estão ficando doentes na sua alma, na sua mente, nas suas emoções. Então, saúde mental, saúde emocional é algo real. E há uma definição aqui da Organização Mundial da Saúde que diz o que é saúde emocional. É um estado de bem-estar que permite às pessoas, veja se você está bem aí na sua saúde emocional. Então, é um estado de bem-estar que permite às pessoas, 2 pontos. Primeiro, desenvolver suas habilidades pessoais. E aí tudo bem, Lidar com o estresse da vida, aí já apertou um pouco, E trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade. Então, 4 aspectos. Faz uma avaliação, como é que está a tua saúde mental? Eu acho que quando pega aqui, lidar com o estresse da vida, muitos vão ficar pelo caminho, porque a gente muitas vezes não consegue lidar com o estresse. Desenvolver habilidades pessoais, lidar com o estresse da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade. Então, a saúde emocional ela afeta o aspecto físico, ela traz preocupação, ela traz medo, traz tensão, ela afeta o cognitivo, ou seja, uma dificuldade de concentração, dificuldade de memorizar, não tem aquela capacidade mais de memorizar as coisas, se esquece das coisas. Também atinge o social, afeta as relações, especialmente no trabalho, em casa. E físico, ela aumenta a frequência cardíaca, dá sudorese, tremores, enfim. É importante a gente parar para pensar sobre isso, porque isso influencia na maneira como nós lidamos com o estresse e também na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Como eu disse, uma pessoa enferma na sua alma por algum motivo, ela vai atingir as pessoas que estão ao seu lado. Isso é fato. Então, há algumas questões práticas que nós podemos fazer para melhorar um pouco a nossa saúde mental. O primeiro é o autocuidado, exercícios físicos. Quem tem o hábito aqui de fazer algum exercício físico? Caminhada, olha aí, pouquíssimos. E o restante? Amanhã eu começo, Amanhã é segunda? Amanhã é o dia internacional
de começar a fazer alguma coisa. Aí na terça já para. É sempre assim, né? Mas mais ajuda, sabe? A Josi agora está pedalando, às vezes ela me arrasta, né? Eu gosto de caminhar. Gosto assim, né? Vou porque precisa. Também, se deixar, eu não gosto de fazer exercício. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Mas não pode fazer tudo que a gente gosta. Tem aquilo que é importante e aquilo que é necessário. O que é necessário nós temos que fazer. Então ela vai, e ela fala, eu vou porque eu preciso cuidar da minha saúde mental. Então ela vai pedalar, para ela aquilo é uma maravilha. Vai lá no meio do canavial, vai no meio da terra. Né? Para ela é uma maravilha, ver o pôr do sol. Está cuidando, é uma forma de fazer isso. Né? Estabelecer conexões sociais, fazer uma gestão de estresse, buscar ajuda profissional, se for o caso. Né? Às vezes a gente precisa buscar ajuda de um psicólogo. E para nós, né, esse autocuidado reflete a fé em Deus. Né? Acreditar que, como eu disse, para Deus não há impossíveis. Né? E Ele pode atingir todo o ser humano, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. E essa conexão com Deus vai produzir paz, vai produzir confiança, vai produzir uma renovação da mente, vai produzir descanso. Então, nós falamos aqui, foi falado aqui sobre a paz. Jesus já proporcionou a paz que nós precisamos. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu dou a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Então, assim, há promessas de paz para nós. Agora, nós precisamos fazer por onde para viver essa paz. E como nós podemos ter uma boa saúde mental? Primeiro, crer em Deus. A fé é a base de tudo, ok? Crer em Deus. Que para Deus realmente não é possível. Ter essa atitude aqui do salmista, Salmo 121, 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Se ele parasse aqui, ele estaria num estado, as emoções, a sua alma afligida, porque ele estava com um problema aqui, ele estava em crise. Não sei o que tinha nos montes, né? Há alguns estudos que falam muitas coisas, mas o fato aqui, o contexto é que ele estava enfrentando algum problema, ou na iminência de enfrentar um problema. Mas aí logo ele encontra a solução. Qual que foi a solução? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos desafios que vêm tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, quando nós olhamos para Ele, nós temos que crer, o meu socorro vem do meu Senhor. Isso é básico. Fé. Fé é você acreditar contra as probabilidades, é você crer no impossível. E nós precisamos orar, como o salmista aqui no Salmo 51, 10, que diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Orar, crer e orar, é o que nós temos para fazer. Senhor, eu não aceito. Ela falou aqui sobre conformismo. De fato, às vezes as pessoas se entregam num conformismo. E sabe o que é você se conformar? Pelo menos eu entendo assim. É você aceitar algo sem concordar. Você não concorda com aquilo, mas você não quer mexer. Às vezes tem casais que se conformaram com uma situação caótica dentro de casa, porque já tentaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí aceita, mas não concorda e se conforma. E o conformismo, como foi dito, paralisa. Não tira a oportunidade de viver algo novo. Então, nós precisamos buscar, orar, pedir: Deus, cria para mim um espírito estável. Então, aqui o salmista ele reconhece não a necessidade de uma renovação física, exterior, mas também interior. Quando nós oramos, Deus purifica o nosso coração, a nossa mente, renova a nossa alma e a coisa vem de dentro para fora. Amém? 1 Coríntios 6,11 diz: e foi isso que alguns de vocês eram, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Então, amados, Jesus já nos lavou, já nos purificou, já nos regenerou. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, todas as coisas ficaram para trás, eis que se fizeram coisas novas na nossa vida. E nós precisamos viver a promessa de vida abundante para nós. E por que muitas vezes não desfrutamos disso? Por conta disso. Ficamos presos a situações que, ou porque nós não temos força para resistir ou para enfrentar aquilo, por isso a necessidade de pedir ajuda, mas ter esse entendimento, ok?
Então, a nossa mente está diretamente ligada à alma e a gente determina o que a gente vai pensar. Porque, às vezes, tem pessoas que se entregam a isso e ficam meio que curtindo aquilo, né? Como se fosse curtindo uma fossa. Quem lembra dessa expressão? Pai, denuncia a sua idade. Hoje não existe mais. Nem sei como é que os jovens tratam um negócio desse. Como é que chama hoje, né? Mas o que era a fossa? Né? Você gostava de uma menina, ela não te dava bola, né? Ou te dava um fora. Aí você ficava curtindo aquela fossa, aquela dor, punha lá a música do Roberto Carlos e ficava lá chorando. É ou não é? É? Quem já curtiu fossa aqui? Como é que chama hoje a moçada aí? Como é que chama isso? Não tem nome, né? Mas às vezes também nessa questão emocional a pessoa fica curtindo aquilo. E aí, presta atenção nisso. E aí entra num vitimismo muito perigoso. O vitimismo é muito perigoso. Quando eu falo, ninguém cuida de mim. Eu não sei, eu estou assim porque eu sou assim. E fica curtindo aquele negócio. É um problema. Então, nós decidimos o que pensar. Há um texto aqui, Lamentações 3:20, que diz: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas recorda do quê? Coisas ruins do passado. Não é? Por que a alma se abate? Porque se recorda de coisas ruins. E o livro de Lamentações aqui, ele traz um aspecto, ele contém reações de pesar pela destruição de Jerusalém. Então, as lembranças do passado vêm para trazer abatimento, porque o passado nem sempre traz boas lembranças. Então, a paz interior, ela necessita também de um exercício nosso de saber em que nós vamos pensar. O que nós vamos alimentar a nossa mente? Quais os pensamentos que nós vamos trazer para a nossa mente? Porque esse é um problema. Agora, não só aquilo que passou, mas muitas vezes a gente sofre por aquilo que ainda não aconteceu. É um outro problema. As coisas ainda não aconteceram, mas os pensamentos sobre o futuro, muitas vezes também, para ocupar a nossa mente, aí produz incerteza, produz medo, produz insegurança, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, quando nós permitimos ser dominados pela nossa mente, inclusive por aquilo que nós já passamos, ou por aquilo que ainda nós não passamos, nós precisamos ter esse exercício. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, ok? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de crer em Deus, estou falando de a gente reconhecer que nós temos uma situação que precisa ser resolvida, que está causando um problema para mim, que está causando um problema para a minha família, para aqueles que estão ao meu redor, e de fato buscar nos proteger e nos livrar disso. Então, amados, esse texto de Lamentações, ele não termina assim. Eu lembro do passado e isso traz abatimento de mim. Logo em seguida, o que diz? Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, por isso que eu digo, a gente que determina o que a gente vai pensar, a gente que determina para quais pensamentos a gente vai se entregar. Tem outro texto aqui, Filipenses 4, 8, 9, diz: finalmente, irmãos, olha só, olha o que nós temos que pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticar, e o Deus da paz estará conosco. Então, faz aí um exercício. O que tem ocupado a sua mente? Em que você tem pensado nesses dias? O que tem tirado a sua paz? E aí, feito esse exercício, você possa falar como aqui o texto de Lamentações. Eu quero pensar naquilo que me traz esperança. E o que nos traz esperança? Deus, a palavra de Deus. Nós vimos aqui o que precisa ocupar o nosso coração. Mas Paulo aqui também aos Filipenses, ele diz: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Então, amados, depois dessa breve introdução, isso aqui foi só a introdução, eu vou precisar correr depois com a palavra, né? Faça um exercício e, de fato, busque em Deus entender e reconhecer aquilo que pode estar estagnando sua vida, aquilo que pode estar causando um problema. E como eu disse, há 3 situações que eu quero compartilhar, vou procurar compartilhar bem rapidamente, que nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Situações que acontecem na alma. E como eu disse, pode afetar a nossa vida pessoal e pode afetar os nossos relacionamentos. Eu quero falar um pouco sobre ansiedade, sobre frustração e sobre culpa. Vamos lá? Querem ouvir ou não? Não, para aqui. Essa primeira introdução já foi uma palavra, né? Mas eu quero continuar aqui para a gente aprender. Isso é para mim também, tá bom? Eu falo pregando para mim. Aí vocês aproveitam também. Primeiro aspecto, vencendo a ansiedade. Então, assim, diga não ao sofrimento antecipado. Fala, não ao sofrimento antecipado. Essa é uma definição bem simplista que eu dou para a ansiedade. Um sofrimento antecipado. Porque as coisas ainda nem aconteceram, às vezes nem vai acontecer, mas você sofre. Você sofre antes, você fica naquela expectativa, você fica com medo. Lógico, a gente projetar, vocês entendem, né? A gente ter planos, buscar, lógico, a gente tem que ter sonhos. Mas isso é uma coisa. Agora, quando nós estamos ansiosos, né, isso de fato pode paralisar a nossa vida. É complicado. Agora, uma definição mais clássica de ansiedade. Um sentimento, ansiedade é um sentimento indefinido. Olha aqui, já começa assim, indefinido. E desagradável, lógico, é desagradável. De medo e apreensão devido a um perigo desconhecido. Olha só, tudo no nada, né? Não tem nada que explique aqui. Então, isso é ansiedade. E ele surge quando nós pensamos nas possibilidades e imaginamos o resultado. E quase sempre a gente imagina catastrófico, né? A gente sempre pensa o pior. Quando nós estamos ansiosos, mas se não der certo, a gente já começa assim, e se não der certo? E aí gera aquele peso dentro do nosso coração, a gente nós nos tornamos apreensivos. E, amados, a ansiedade, ela não vai abreviar o tempo. Não adianta a gente ficar com essa expectativa, não vai mover, não vai abreviar o tempo. Olha o que diz aqui em Mateus 6,31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Diga, basta a cada dia o seu próprio mal. Você pode estar falando, é muito bonito isso que ele está falando, né? É mais duro colocar em prática. Mas eu não estou aqui para falar coisas bonitas, eu estou aqui para falar necessidades. Isso é uma necessidade. Eu tenho uma palavra que eu ministrei em Ribeirão, o tema era cada dia. Eu preparei essa palavra nesse momento de drama que nós vivemos, com a minha filha e com a minha netinha. Temos que aprender a viver cada dia, porque não adianta, o que eu tenho que fazer é orar, é crer, é buscar, é confiar, é não duvidar, é o que eu tenho que fazer. Agora não adianta eu ficar imaginando como será, porque isso não vai abreviar o tempo é de Deus, Deus já escreveu tudo, já está tudo determinado por Ele, o tempo pertence a Ele. Isso não vai antecipar, isso não vai abreviar. Agora, o que vai nos ajudar a nos livrar dessa ansiedade é pensar como Deus pensa. Pensar, simplesmente alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Como eu disse, para falar, pastor, parece fácil. Como eu falei, não é fácil, é necessário. Isaías 55:8 diz que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Então essa afirmação, ela evidencia essa necessidade de alinharmos os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Deus tem pensamentos de paz para nós. Deus tem pensamentos de paz. Então eu preciso alinhar os meus pensamentos, porque enquanto eu mantiver os meus pensamentos voltados para o natural, eu não vou estar alinhando aos pensamentos de Deus, porque Deus age no sobrenatural.
Deus é um Deus de milagres. E o milagre não tem nada a ver com o natural, nada a ver com as evidências. Sobrenatural depende de fé em impossíveis acontecendo. Então, é o extraordinário. Isso foge dos nossos pensamentos naturais. E crer, amados, como eu disse, é me remar contra a maré. É crer contra as evidências. É estar convicto de que para Deus não existe impossíveis. Diga, para Deus não há impossíveis. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. Então, é crer. Porque fé e razão são antagônicos, não tem como eu duvidar e manifestar a minha fé. Se eu creio, eu não duvido. E muitas vezes nós gastamos parte dos nossos pensamentos com o racional, porque nós estamos vendo uma situação. Mas nós temos que ser disciplinados, discipulados, levados a olhar com outros olhos, olhar com os olhos da fé, os olhos do sobrenatural, baseados em quê? Na palavra de Deus, ela que me garante. Há promessas de Deus. E sabe o que são as promessas de Deus, amados? As promessas de Deus são decretos. Deus já declarou as promessas. Deus já manifestou, já declarou suas promessas, e elas estão aí. Elas estão ecoando ainda aí as promessas. A fim de encontrar o quê? Um coração receptivo. Receptivo pela fé. Um coração responsivo pela atitude. É assim que nós vamos tomar posse da promessa. Quando a gente fala, tome posse da promessa, você fala, mas como? Onde que está essa promessa para eu tomar posse? É isso. É você deixar o seu coração receptivo pela fé. Eu creio. Eu creio que o que está na palavra de Deus é para mim. Eu creio que o que Ele falou é para mim. Eu creio. É para mim isso. Agora, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer por onde? Se você vê as promessas de Deus, ali normalmente tinha um se, não é? Se me buscares, se me obedeceres. Então assim, há uma contrapartida. Para as bênçãos de Deus ser reais na nossa vida, tem coisas que Ele não vai fazer. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Cabe a nós. É paz. Seja um agente de paz. Eu falei sobre isso ontem, não é? E muitas vezes nós temos que dizer a razão, dá um tempo. Temos que chegar para o racional e falar, dá um tempo. Deixa agora eu exercitar a minha fé. Deixa agora eu crer. Embora o racional, aquilo que eu estou vendo, aquilo que é natural, está me mostrando algo. Mas eu creio que isso daí para Deus não é nada. Deus pode todas as coisas. E muitas vezes há esse choque, né? Daquilo que a gente crê, daquilo que a gente prega e daquilo que a gente vive. Porque a gente crê que Deus é um Deus grandão, não é? Deus é poderoso, Deus é majestoso. Dizemos isso, proclamamos isso, mas na hora que a gente enfrenta uma dificuldade, nosso Deusão fica pequenininho, porque a dificuldade cresce. E aí a gente fala uma coisa, crê, mas na hora que a coisa pega, sabe? O que identifica um homem e uma mulher de Deus? É a demonstração da sua fé. Não é você vir aqui à igreja, você dar o seu dízimo, também te caracteriza como um homem ou uma mulher de Deus. Mas você vai ser identificado como um homem ou uma mulher de Deus na hora que a coisa apertar. Aí você vai, aí nós vamos ver se é de Deus mesmo. Na hora que a coisa vem, bate a tua porta, a necessidade, a crise, a dificuldade. Como você reage? Essa demonstração de fé que vai identificar se somos de fato homens e mulheres de Deus. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Há um texto em Salmos 94, 19, que diz, quando a ansiedade, olha que interessante isso, eu vivi esse texto, eu já vou compartilhar. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Sabe, eu não sei, eu lido com pessoas às vezes que têm depressão, mas eu falo que eu cheguei muito perto da depressão. Em 2017 eu tive um descolamento de retina, muito sério. Eu poderia ter perdido a minha visão. Enfim, resumindo, fui ao médico, identificou e fiz a cirurgia. Até aí tudo bem, eu não sei quantos passaram por uma situação semelhante aqui, mas a recuperação desse troço é terrível.
né? Por 2 meses, praticamente, eu tinha que ficar cabeça, porque eles injetam um gás que se transforma num líquido e tal, e tem que fazer o peso, não sei. Eu tinha que ficar com a cabeça para baixo. Mas imagina, tem a minha família, eu tenho meu trabalho secular, tenho o meu ministério, então assim, a gente não para. Aí do dia para a noite, puf, é igual quando você casa, do dia para a noite, né? Do dia para a noite, acabou. Não podia fazer nada. Aquilo para mim foi quase que a morte. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, cabeça para baixo, dormir de barriga para baixo. Eu não consigo também dormir de barriga para baixo, tinha que dormir. Enfim, foi um negócio terrível. Resumindo, chegou um tempo que eu estava assim, eu acho que aquela ansiedade, porque assim, é horrível também, aquele líquido vem, fica um negócio na vista, é horrível. E aí fiquei numa situação que eu falei, meu Deus, eu vou entrar em depressão. E aí o que eu fiz? Falei, Deus, eu não aceito isso. Sabe, eu identifiquei essa sensação. Eu não sei se é assim com todo mundo. Mas eu identifiquei o momento que ela estava chegando. O limite. Eu cheguei no limite. Eu falei, Deus, eu não aceito. Eu não quero isso para a minha vida. Está difícil? Está muito difícil. Mas eu creio no Senhor. Se o Senhor permitiu que eu não perdesse a vista, se o Senhor permitiu... Porque também tinha essa ansiedade, né? Porque assim, como é que ia ser depois, né? Então tudo isso me levou para isso. Mas eu falei, eu não quero. Eu não aceito. E repreendi a depressão. Eu não quero. Te repreendo em nome de Jesus. Eu não quero, não quero. Não vou, não vou, não vou. Orando, orando. Bom, passou. Mas eu corri um risco. Porque se eu me deixo envolver por aquilo, eu não sei o que seria. Então, assim, eu estou contando essa experiência, porque assim, eu sei que cada caso é um caso, mas nós temos que crer, amado, nós temos que declarar, nós temos que orar, nós temos que profetizar sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ou ela é real e eficaz, ou é apenas um livro. A Bíblia fala, não, o Senhor estará comigo todos os dias, Ele vai me proteger, Ele vai me guardar. Então, assim, resista a qualquer sentimento que venha para produzir algo nesse sentido na sua vida. Amém? Vamos lá, o segundo, superando as frustrações. Diga adeus às expectativas frustradas. Fala assim, expectativas frustradas? Adeus, faz assim, ó. Adeus, tchau. E quando surgem as frustrações? É quando os resultados que a gente espera não se concretizam. A frustração é um sentimento, é algo natural acontecer. Mas Deus nos chama a viver uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, também transformando essas situações em aprendizado e crescimento. Tudo que nós passamos tem que servir para nós como aprendizado e crescimento. Eu lembro quando há muito tempo, eu não lembro quando foi a última discussão que nós tivemos, eu e a Josi, mas no começo a gente tinha muito, a gente passou muitas dificuldades em alguns aspectos no começo do casamento. Passávamos pela crise, aí passava, e aí a gente falava, o que a gente tira de bom desse negócio? Às vezes você fala, negócio ruim, vai tirar coisa de bom? Sim, porque é uma lição para você, se tiver uma situação semelhante no futuro, você já sabe como agir. Então, sempre Deus pode usar uma situação para produzir um aprendizado na nossa vida e transformar situações em oportunidades, para que o propósito de Deus se manifesta na nossa vida. Agora, como podemos nos desfrutar, nos frustrar? Há algumas maneiras, mas todas elas vai trazer desânimo, vai trazer tristeza, vai trazer raiva. O primeiro, quem pode nos frustrar? Nós mesmos. Tem muita gente frustrada consigo mesmo, porque almejava algo, projetava algo, colocava expectativas muitas vezes irreais e não aconteceram. E aí se frustra. Marido frustrado por não conseguir suprir a sua esposa. Mulheres frustradas por não ser a mãe que ela gostaria de ser. E isso nós mesmos, nós nos frustramos. E alimentamos essas expectativas. Muitas vezes as pessoas adotam um perfeccionismo. Os perfeccionistas sofrem. Se frustram constantemente, porque a gente pisa na bola o tempo todo. Aquela pessoa que quer tudo certinho vai sofrer. E se frustra. Muitas vezes toma decisões precipitadas, isso causa desânimo, causa frustração. A gente pode se frustrar com líderes, com autoridades, líderes dentro de casa, com os pais, ou líderes, A gente, como eu falo, às vezes a gente tem essa tendência de colocar uma expectativa que é irreal.
Às vezes a gente espera uma atitude do pastor, uma atitude de uma autoridade, e ela não vem. Aí você se frustra, porque as pessoas falham, as pessoas são humanas. Quem pode nos frustrar? Nossos familiares, pessoas próximas. Não é? Especialmente as pessoas a quem nós amamos, nós temos uma expectativa a mais. Não é? Nós esperamos que a reação delas em relação a nós sejam sempre produtivas, então nós criamos essa expectativa. Agora, o que nós temos que entender, querido, é que cada um é cada um. Cada um tem a sua particularidade. Às vezes aquilo que a gente acha que é importante, pode não ser importante para o outro. Aquilo que a gente acha que é necessário, pode não ser para o outro. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem os seus valores, as suas limitações. E olha, eu sempre digo isso é um aprendizado para a vida. Nós temos que aprender a não colocar muita expectativa nas pessoas no sentido de que elas sejam exatamente as pessoas que a gente gostaria que elas fossem. Não vai acontecer, você vai se frustrar. Sabe, querer que as pessoas tomem as atitudes que você teria se você estivesse no lugar dela. Quantas pessoas digam, se eu estivesse no lugar dela, mas você não está. Ela que está tomando as decisões. Por quê? Porque a sua história tem as suas características, as suas particularidades, e nós não temos o controle sobre as pessoas. Há diferentes percepções, como eu disse. O que para mim é A, para outra pessoa pode ser um A mais, um A menos, um B. Então há diferenças de percepção. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, a gente vê homens importantes da palavra de Deus que sofreram frustrações. Moisés. Imagina a frustração que ele não tinha com aquele povo. Qual era a expectativa de Moisés? Que o povo servisse ao Senhor, né? Que o povo ali fizesse culto ao Senhor. Mas o que acontecia? O povo só reclamava, só murmurava, fazia bezerro de ouro, enfim. Mas Moisés, veja bem, ele não se apegou a essa frustração. Ele continuou olhando para o propósito, para o chamado de Deus. Foi isso que fez ele prevalecer, foi isso que ele chegar até o fim. Ele não entrou na terra prometida por uma outra situação. Mas ele manteve a visão, a promessa, a propósito de Deus e conduziu o povo. Porque se ele se deixa levar pela frustração, fala, Deus, para com isso. Acaba que esse povo, termina esse povo aqui, manda um raio. Esse povo aqui não tem conserto. Mas ele não se apegou a isso. Elias, né? Elias confrontou 450 profetas de Baal. Vem uma mulher lá, Jezabel, e pronto, joga ele para a caverna. Com medo, inseguro. Olha só, que Deus era com ele e resgatou aquele homem. José, o nível de frustração que aquele homem passou na sua família. Vendido como escravo pelos seus irmãos por conta da inveja. Mas e o que Deus fez? Deus o exaltou, Deus colocou ele como o segundo homem mais importante do Egito, como governador do Egito, acima dele só o trono de Faraó. E aí o que aconteceu no final da história, você sabe? Ele salvou a sua família. Foi duro para ele? Foi, ele chorou, ele amargurou, mas ele foi curado e ele superou aquela frustração e abençoou a sua família. Então, queridos, depende da perspectiva. Ou a gente vai ficar preso a essas frustrações, ou a gente vai olhar para Deus, olhar para o propósito, olhar para a promessa. Então, nós precisamos primeiro reconhecer se há essa frustração e colocar na cruz, colocar diante do Senhor, porque se nós negarmos isso, nada vai acontecer. E entender que frustrações não são o fim, mas é o início de uma nova etapa. Sabe, nós temos que nos livrar, porque as pessoas, nós nos frustramos e sinto dizer, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos frustrar por conta disso. Então, entenda, faz um ajuste aí nas expectativas que nós colocamos em relação às pessoas. As pessoas vão mudando com o tempo também. A gente tem que estar atento a isso. Então, pergunte para si mesmo, por que eu estou frustrado? Minhas expectativas são realistas? Eu estou confiando plenamente em Deus? É uma análise que nós temos que fazer. E de fato, porque se nós nos mantivermos presos a isso, nós vamos retardar o nosso processo, porque isso paralisa também. Uma frustração hoje, outra amanhã, uma decepção depois. As pessoas vão ficando incrédulas, céticas, descrentes das coisas. Não é? Então, não permita que as frustrações tomem conta da sua vida. Amém? E por último, vamos lá. Libertando-se da culpa pelo que fizemos e pelo que não causamos. Amados, quantas pessoas têm dificuldade para lidar com esse tema, com a culpa? Definição de culpa, que é um limitador das nossas emoções. Culpa consiste no sofrimento de uma pessoa, que uma pessoa passa,
depois de fazer uma reavaliação de um comportamento passado e considerá-la reprovável por si mesmo. Traduzindo, quando eu faço uma coisa, sei que está errado e me sinto culpado. É um sentimento também. Um sentimento de culpa. Por isso ela está ligada também à alma, está associada à nossa mente. E a culpa, ela desencadeia uma série de situações. Ela desencadeia uma autocondenação, tristeza, um eu-clausuramento. Uma pessoa que se sente culpada, ela fica presa na culpa por anos. E se não vier uma intervenção externa, especialmente uma intervenção de Deus na vida da pessoa, ela vai continuar vivendo e vai morrer com esse sentimento de culpa. Sentir-se culpado é bom, né? A Josi falou um pouco sobre isso. Pessoa que não se sente culpada por nada, ela vive alheia às outras pessoas, né? É importante ter um desconfiômetro. É importante saber quando a gente erra. É importante se sentir culpado. Agora, as consequências desse sentimento de culpa, que são terríveis na nossa vida, e delas que nós temos que nos livrar. Então, há 3 tipos, 3 características de culpa. A primeira aqui é a culpa negada. É a famosa frase, não fui eu. Quem é pai aqui já ouviu isso várias vezes, né? Você chega lá, você está na cozinha, seus filhos estão na sala, de repente, pumba, quebra um vaso. Aí você chega na sala, você fala, quem foi? Tem 3 filhos. Quem foi? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Quem passou por isso? É a culpa nega. A primeira atitude é a negação. Aí você fala, bom, aqui só se for alguma entidade, vamos orar, né? Está derrubando as coisas aqui. Aí você começa a fazer aquela chantagem, né? Olha, se ninguém falar, vão ficar tudo sem televisão, sem celular, aí um acaba dedando o outro. É assim que acontece, né? Mas é a culpa negada, e nós muitas vezes negamos. Né? Eu brinquei com um dos casais lá, essa dificuldade para reconhecer a culpa, né? Que é um negócio do inferno isso, não sei como é que mas surgiu lá no Éden. É a natureza adâmica e a natureza evânica. Não fui eu. Quando eles erraram lá, Adão e Eva errou no jardim do Éden, Deus chegou lá e falou, Adão, o que aconteceu? O que foi que ele disse? Foi a mulher que o Senhor me deu. Essa aí, ó. Eu não te pedi. O Senhor me deu. Aí, o que ela fez eu fazer? Foi ela. Aí chegou para Eva, o que aconteceu? O que ela falou? A serpente me enganou. A serpente me enganou, né? Foi ela. Eu sabia que não podia, mas ela me iludiu, ela me enganou e tal. Aí Deus chegou para a serpente, não tinha para onde correr, né? Podia ter posto culpa no diabo, não pôs. Foi sentenciada junto com os 2. Então, é uma característica de negação. Imagina uma cena, eu estou estendendo um pouco mais aqui, imagina essa cena. Eu tenho quase certeza que ninguém viu essa cena dentro da sua casa. Imagina um casal discutindo, né, para deixar claro quem errou. Então a cena é mais ou menos essa. A mulher chega para o marido e fala, meu bem, sabe aquela situação que aconteceu hoje de manhã? Pois bem, eu estava errada. Aí o marido fala assim, não, meu amor, você não, quem errou ali fui eu. A mulher fala, não, bem, fui eu. Aí ele fala, não, mulher, fui eu que errei. Aí ela fala, mas você é um cabeça dura, estou falando que fui eu. Ah, mas você é uma insubmissa, você quer sempre estar errada. Eu errei. E aí vai. Alguém já viu uma discussão como essa? Levanta a mão. Ah lá, já viu? Olha só, foi vocês? Não, ouviram ou foi dentro de casa lá com vocês? Vocês fizeram isso? Protagonizaram isso? Que benção, olha aqui, ó. No auditório aqui de não sei quantas pessoas teve um casal, glória a Deus. Eu nunca vi, nem na minha casa. Acredito que vou ver poucas vezes. Mas e o contrário? Né? E o contrário? Aquela busca para deixar claro quem está culpado, mostrar que o outro está errado. Se a coisa não esclarecer, a coisa não anda dentro de casa. Então, assim, há essa tendência de negar. Também tem aquela culpa transferida, né? Justificada. Foi ele que me levou a errar. Eu errei porque ele me fez errar. Também a culpa minimizada. Eu usei esse exemplo, não vou falar que vai estender muito tempo aqui, mas a gente diminui os efeitos das nossas ações. A gente acha que o que a gente fez está normal, mas a outra pessoa não recebeu de uma forma normal. Porque o que para nós é normal, para outra pessoa pode ser algo errado. E às vezes a gente acha, essa pessoa, essa reação está exagerando. Para você acha que é um exagero, mas para a pessoa pode ser o fator primordial para causar um sentimento negativo.
Então, às vezes, a gente justifica a nossa culpa. E, por último, eu quero identificar, antes de orar, 2 tipos de culpa que eu creio que Deus vai trazer cura nessa manhã. Que é a culpa que é nossa, mas nós não assumimos. É mais ou menos isso que eu estou falando. A gente erra, a gente é culpado por muitas coisas, mas a gente não assume. Filipenses 2, 14 e 15 diz: Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então, essa é a culpa que nós temos, mas nós não reconhecemos. Mas a que eu quero falar aqui, que Deus vai nos curar, é a culpa que não é nossa, mas nós a assumimos. Sabe, tem muita gente vivendo culpada por situações que não deu causa. E isso sim entra na alma, isso sim atinge os nossos sentimentos e aprisiona as pessoas. Então, tem aqui alguns tipos de culpa que não são nossas, mas que nós assumimos. E que se tiver alguém nesse auditório aqui, com alguma dessas situações, ou alguma parecida, Deus vai trazer cura nessa manhã, você vai sair liberto aqui desse lugar. Primeiro, culpa dos pais pelas escolhas dos filhos. Tem tantos pais que se perguntam: onde foi que eu errei? É bom fazer essa pergunta, é bom fazer esse autoanálise, mas nem sempre os pais erram. Porque as escolhas dos filhos, e quando eles estão na oportunidade de fazer escolhas, eles têm que entender que a obediência, a obediência traz bênção, mas a independência produz responsabilidades. Se ele estiver obediente, se ele vai obedecer, ele vai estar na bênção, mas se ele fizer escolhas independentes, ele tem que saber que ele tem responsabilidades. Então, pai, se você realmente reconheceu que errou, porque a gente erra. Eu sempre orava quando meus filhos eram pequenos, eu falo: Senhor, faz com que eu erre o menos possível. Eu nem pedia para não errar, porque eu sei que essas coisas eram impossíveis, mas nem eu acreditava que era impossível para Deus. Eu falava: deixa eu errar o mínimo possível com os meus filhos. Então, se você errou, peça perdão para Deus. Peça perdão para os seus filhos. Eu muitas vezes chamo meus filhos e falo assim: filha, eu exagerei, me perdoa. Além de ter um caráter didático, eles vão aprender que o perdão precisa ser algo praticado dentro da família. Isso traz alívio, traz libertação. Agora, se você fez tudo o que você tinha que fazer e seus filhos escolheram outros caminhos, amados, não se culpe por isso. Eles têm que entender que eles são responsáveis pelas suas escolhas. Lógico, temos que orar para que eles voltem, para que eles se submetam, para que eles estejam juntos, mas tem muita gente preso a isso e não foi culpa. Outra, culpa dos filhos pela separação dos pais. É uma outra culpa. Recentemente eu estava numa audiência, um advogado chegou para mim, estava um assunto, era uma ação de alimentos, e ele falou: olha, Sérgio, eu vivi 40 anos da minha vida carregando uma culpa pela separação dos meus pais. E aí eu gastei tanto com psicólogo, tanto com, sabe? Mas hoje eu cheguei à conclusão de que eu não tive culpa nenhuma. Ele não foi uma experiência com Deus, ele acabou chegando a essa conclusão. Aí eu pude falar de Deus para ele e ajudou mais ainda. Mas veja, às vezes as pessoas vivem e carregam uma culpa. Que culpa tem uma criança pela atitude dos adultos? E às vezes ela carrega essa culpa a vida inteira. Isso vai influenciar na sua vida amorosa, como por exemplo a culpa por um abuso. Tantas meninas, tantos meninos que crescem com essa culpa. E que culpa eles tiveram? Foram vítimas. E carregam essa culpa. Mas Deus quer trazer libertação. Culpa pelos erros da ignorância. Culpa por não ser quem você gostaria de ser, um pai melhor, um marido melhor, você se culpa. Amados, seja livre nessa manhã. Olhe para a cruz. Colossenses 1, 21, 22 diz: e a vós outros também que outra hora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus já nos tornou inculpáveis. Amém? Então, amados, vença a ansiedade. Diga um tchau para as frustrações.
e liberte-se da culpa nessa manhã. Sabe, isso vai produzir algo novo nos relacionamentos familiares. E se você não está vivendo uma situação agora, cuide para que você não viva. Cuide para que você não seja tomado por qualquer uma dessas situações, porque nós estamos sujeitos a isso. As coisas acontecem na nossa vida e facilmente a gente pode ficarmos ansiosos, facilmente nós vamos nos frustrar e muitas vezes a gente pode carregar uma culpa que não é nossa. Amém? Vamos ficar em pé.